Olá! Se nesse exato momento um anjo de Deus aparecesse para você e te perguntasse da parte de Deus: o que queres que eu te faça? Pede o que você quiser que eu vou te conceder. O que você pediria para Deus? Hoje nós vamos estudar como Salomão teve a sua oração respondida. Deus aparece para Salomão e Deus diz para Salomão: pede o que você quiser que eu vou te dar. E Deus então concede a oração e o pedido de Salomão. O que será que temos que fazer ou por que Deus respondeu essa oração de Salomão? Não é maravilhoso? Não seria maravilhoso se nós tivéssemos essa capacidade de ter as nossas orações respondidas sempre? Não há garantia bíblica para isso. E, de forma muito especial, nós não vemos muito na Bíblia essa inferência de Deus perguntando o que ele gostaria, o que alguém gostaria de ter, mas aqui Deus vem a Salomão e responde. Então, nesse estudo de 1 Reis, capítulo 3, que nós vamos ter hoje, nós vamos ver que o livro de 1 e 2 Reis eram somente o livro dos reis. E depois os estudiosos acabaram dividindo em dois capítulos, 1 Reis e 2 Reis. O capítulo 3, especialmente, nos conta como foi o começo da trajetória de Salomão como rei. Mas o capítulo 1 e 2, nós encontramos a história do final da vida de Davi. Esse livro foi escrito mais ou menos 500 anos antes de Cristo, quando o povo estava na Babilônia. Os livros de 1 e 2 Reis cobrem aproximadamente 413 anos, começando com o rei Davi e vai até o último rei de Israel. Então, nesse livro sobre os reis de Israel, o que nós encontramos é que Davi foi o primeiro rei e Davi seguiu sendo o rei referência para todos os demais reis de Israel. Davi seguiu como modelo para os demais reis. E até hoje, para o povo de Israel, Davi é considerado o grande rei. Por isso, na bandeira de Israel, nós temos a estrela de Davi. E nesse capítulo 3, que é a coroação de Salomão, nós vemos como acontece essa coroação. No capítulo 1 e 2, Salomão ainda era um menino, ainda estava crescendo, e Davi, já na idade avançada, ele então sabia no coração dele que Deus iria colocar Salomão no trono. Mas, pela lei, o filho mais velho é o que sentaria no trono. Então, o filho mais velho de Davi imediatamente lembra disso e toma a decisão de fazer a sua própria coroação. Então, ele vai, convida algumas autoridades e faz essa coroação de si mesmo. Então, quando o profeta Natã, que era o profeta que Deus usava para falar com Davi, então quando o profeta Natã toma conhecimento do que está acontecendo, ele vai, conversa com Betseba e ele então vai até Davi para que eles fizessem a coroação de Salomão. Então, quando isso acontece, eles fazem a tramitação, fazem toda a preparação e eles fazem então a transição de poder, colocando então Salomão como o sucessor e como aquele que daria continuidade à monarquia de Davi, conforme Deus havia prometido para Davi, que ele iria dar seguimento à dinastia dele. Então, nós vamos ler agora o capítulo 3 de 1 Reis, do verso 4 ao verso 15. Se você tem Bíblia, me acompanhe essa leitura para nós entendermos melhor. Que diz assim: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. E ofereceu em Gibeon. O Senhor então apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo,
meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem ou de uma criança e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Até o verso 9 e nós vamos parar aqui. Então nós vamos ver o relacionamento entre a sabedoria e a autoridade. O que é sabedoria? Se você Google a palavra sabedoria, ou se você perguntar a Siri ou Alexa no seu telefone, você vai perceber que eles vão trazer um pouco a história do rei Salomão, mas maiormente eles vão trazer que sabedoria é a capacidade de ter uma grande inteligência, a capacidade de realizar planos, é a experiência. Então, uma pessoa com essas três coisas, ela é considerada uma pessoa sábia aos olhos do mundo, aos olhos da informação normal. Mas nós vamos ver hoje que, aos olhos de Deus, sabedoria é outra coisa. A sabedoria humana, a sabedoria secular, ela é diferente da sabedoria de Deus. Então, o que é sabedoria? Eu gosto da definição do Dr. Charles Swindoll. Ele diz que sabedoria é a capacidade de ver as coisas como Deus vê. E eu te pergunto, como é que Deus vê as coisas? Primeiramente, Deus vê as coisas de dentro para fora. Nós vemos o que está no exterior, nós vemos o agora. Deus, ele vê o interior e ele vê o exterior. Deus vê o presente, o passado e o futuro. Deus vê a motivação do nosso coração, aquilo que está lá dentro que ninguém consegue ver. Então, quando alguém tem a sabedoria de Deus, essa pessoa tem a capacidade de ver como Deus vê. Por exemplo, quando o rei Davi estava numa batalha e venceu Golias, todo aquele exército, todos aqueles oficiais, incluindo Saul, eles pensavam, eles acreditavam que não havia ninguém capaz de vencer o gigante Golias. Mas o rei Davi, que possuía a sabedoria de Deus, ele viu aquela situação como Deus viu. Ele jogou a pedra e o gigante caiu. Aqui nós temos um exemplo de como é ver como Deus vê as coisas. Então, a palavra sabedoria, ela está ligada a duas outras palavras, que é a palavra entendimento e a palavra discernimento. Então, quando Salomão pede a Deus que dê a ele sabedoria, e eu acho uma coisa fantástica. Porque, pense bem, Salomão, ele cresceu vendo o pai no trono, ele cresceu nos palácios, ele cresceu como um príncipe. E Salomão, apesar de tudo isso, ele possuía uma humildade para chegar diante de Deus e dizer: olha, eu sou como uma criança. Eu não sei como fazer, eu não sei como governar o seu povo. E aqui eu realmente tiro o chapéu para Betseba e para Davi, porque eles foram capazes de criar essa criança, esse menino, com um coração entendendo que sem Deus ele não era nada. Betseba e Davi criaram Salomão, fazendo com que ele entendesse que longe da presença de Deus, ele não poderia realizar nada. E que coisa maravilhosa nós tomarmos esse exemplo para a nossa vida. É importante nós trabalharmos e injetarmos a confiança no ego dos nossos filhos, mas, biblicamente, a primeira e mais importante coisa que nós podemos ensinar aos nossos filhos é ensiná-los a depender de Deus. Ensiná-los que longe de Deus, ou que sem Deus, eles não são nada e não podem fazer
nada. Exatamente como nós. Então, quando Salomão diz, Senhor, me dê entendimento, Salomão está pedindo a Deus que ele tenha um coração que ele possa escutar. No original, essa palavra entendimento, ela quer dizer escutar, ouvir, captar. Salomão estava pedindo a Deus essa capacidade de ouvir primeiramente a voz de Deus. Lembra que naquele momento da história não havia Bíblia. E ele, como rei, ele precisava ouvir de Deus. E além de ouvir de Deus, ele estava pedindo a capacidade para compreender e para interpretar aquilo que Deus estava falando com ele. Então, essa capacidade, essa sabedoria que Salomão pede é uma sensibilidade espiritual para ver aquilo que as pessoas normais não veem, para ter uma percepção da realidade que as pessoas normais, naturais, não têm, não possuem. Então, quando Salomão pede a Deus esse coração aqui, ele está pedindo a Deus que ele possa ver como Deus vê, que ele possa ver, que ele pudesse ver além daquilo que é a aparência, que ele pudesse enxergar além daquilo que era o natural. E ele desejava ver, porque ele desejava obedecer essa voz de Deus. Então, Salomão, dessa forma, ele pede a Deus uma capacidade de ouvir de Deus, porque ele queria que Deus fosse a autoridade sobre a vida dele. Então, em todo o livro de Salomão, a palavra, nós temos o livro de Provérbios, que fala sobre Salomão escrevendo sobre essa sabedoria. Então, os dois pontos da sabedoria é esse, é conseguir captar isso que no mundo natural nós não conseguimos captar, ou ouvir, ou perceber, interpretar isso e treinar de forma que nós possamos fazer isso e praticar isso de uma forma que glorifique a Deus. Mas o ponto principal da palavra sabedoria está ligado à palavra autoridade. O que é isso? Nós, por exemplo, temos várias autoridades sobre a nossa vida e a nossa sabedoria provém da autoridade da nossa vida. Aquela pessoa ou aquela coisa que eu elejo como autoridade sobre a minha vida, que eu elejo como quem governa o meu pensamento e as minhas emoções, é este rei, é esta autoridade que vai me dar a minha sabedoria. Por exemplo, qual é a coisa mais importante da minha vida? Qual é aquela coisa que eu penso, olha, eu não consigo viver sem isso na minha vida. Eu não consigo viver sem essa pessoa na minha vida. Quando eu tenho alguém ou algo nessa posição, esta coisa é autoridade sobre a minha vida. Aquilo que eu penso que eu não posso viver sem isso ou sem aquilo, se torna e são as autoridades da minha vida. E é daí que vem a sabedoria para a minha vida. É aí que está a autoridade. E esta autoridade irá então ditar as decisões que eu vou tomar, as posições que eu vou tomar, e é esta autoridade que vai então guiar o meu caminho aqui na terra. Então, no verso 3:6, Salomão pediu a Deus, e Deus então, ao ouvir o que Salomão estava pedindo, Deus então percebeu que o coração de Salomão era um coração que o amava verdadeiramente. Era um coração que queria agradar a Deus. E no verso 3 nós temos isso, que Salomão amava a Deus. Então Salomão revela que Deus é autoridade. Quando Salomão pede a Deus que dê sabedoria para que ele pudesse governar aquele povo, quando Salomão diz, olha Senhor, eu sou como uma criança diante desse povo. Salomão olha para 2 milhões de pessoas e diz, Deus, eu não tenho a menor capacidade. Salomão já estava com a idade de 20 anos de idade aproximadamente naquele momento, mas Salomão se posiciona como uma criança no sentido de que sem Deus não seria possível ele realizar aquela tarefa, aquela liderança que Deus estava colocando nas mãos dele. Então ele se joga aos pés de Deus e ele diz, Deus, eu dependo
dependo completamente do Senhor, como a criança que depende da mãe, do pai, eu dependo do Senhor para realizar o que o Senhor coloca nas minhas mãos, que é ser rei de Israel. Então, quando Salomão se posiciona dessa forma diante de Deus, ele está dizendo: Deus, o Senhor é a minha autoridade. Quando Salomão declara que ele quer a sabedoria de Deus, ele está dizendo: Senhor, tu és aquele, a minha fonte de autoridade, a minha fonte de sabedoria, e é de ti que eu quero receber tudo isto que vai dominar e direcionar a minha vida e o meu ministério. E como é que Salomão consegue obter essa sabedoria? Porque nós vamos ver que Deus concede o pedido de Salomão. Deus chega, olha, Salomão, pede o que você quiser. Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu a morte dos inimigos, Salomão não pediu uma vida longa, Salomão pediu a Deus que desse a ele sabedoria para que ele pudesse governar o povo de Deus. Salomão não pediu nada para ele. O que Salomão pediu foi uma única coisa, e essa única coisa que Salomão pediu foi exatamente sabedoria para liderar, para governar o povo de Deus. E Deus então diz: por que você não pediu riqueza, nem vida longa e nem a morte dos inimigos? Eu vou colocar dentro de você esse presente, esse gift de sabedoria. Então, essa sabedoria que Deus colocou naquela mesma noite, naquele mesmo momento dentro de Salomão, foi uma capacidade de perceber as coisas como ninguém mais percebia. E Deus disse: olha, ninguém mais sobre a face da terra, humanamente falando, vai ter a sabedoria que você tem. E realmente ninguém teve a sabedoria que Salomão teve, historicamente. E por que você somente pediu algo para realizar a liderança do meu povo, então eu vou te acrescentar riquezas e honra como nenhuma outra pessoa sobre a terra. Já é provado cientificamente que se somar as riquezas de Bill Gates, de Slim ou de qualquer pessoa dos bilionários da terra, não se compara à riqueza que Salomão possuía. E ninguém, nenhum QI alto, nem o Steve Jobs, nem o Netanyahu, que é uma das pessoas que possui o QI mais alto, nenhuma dessas pessoas possui a sabedoria que Salomão possuía. E como é que nós podemos adquirir essa sabedoria? Ou qual foi o caminho que Salomão usou para chegar até essa sabedoria e adquirir essa sabedoria de Deus? Salomão aproxima de Deus com um coração que desejava apenas Deus. Há dois aspectos que nós podemos ver claramente no que Salomão está pedindo. Salomão se vê como uma pessoa absolutamente dependente de Deus. Salomão atribui a propriedade absoluta de tudo ao Senhor. Salomão descreve a sua pessoa como uma criança que depende completamente da direção e da ajuda de Deus para governar. Ele reconhece sua profunda inabilidade e insuficiência, e sem a ajuda de Deus, ele não seria ninguém. Ele diz: Deus, eu necessito da sua ajuda, eu necessito da sua graça, eu necessito da tua direção, da tua misericórdia e da tua sabedoria. O tempo todo, Salomão transfere a propriedade daquelas coisas para Deus. Ele estava recebendo um reino que poderia se chamar o reino de Salomão. Mas não, Salomão, ele mostra que a propriedade de tudo era Deus. O verso 8, 9, como nós lemos, ele diz: o teu servo, a quem tu escolhestes. Novamente ele repete: teu servo, teu povo, tu escolhestes, teu grande povo.
Salomão vê as coisas pela perspectiva correta, reconhecendo que não seria o reino de Salomão, mas seria o reino de Deus. Aquele era o povo de Deus, sob a autoridade de Deus, e ele seria apenas um servo naquilo que Deus iria fazer através da vida dele. Quando Deus perguntou a Salomão, Salomão, pede qualquer coisa. O que queres que eu te faça, Salomão? Pede o que quiser e eu vou realizar o desejo do teu coração. Na verdade, Deus estava prestes a ouvir o que estava no coração de Salomão. Quando Salomão disse, eu quero a tua sabedoria para governar o seu povo, Deus vê que o coração de Salomão, que a autoridade de Salomão é o próprio Deus, era ele mesmo. Na verdade, quando nós oramos, nós precisamos tomar cuidado porque nós podemos estar condenando a nós mesmos. Porque Deus pode olhar para os nossos pedidos e dizer, olha, esse pedido que você está fazendo é a idolatria do teu coração. E é por isso que a Bíblia diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para a sua própria vaidade. Então, Deus algumas vezes nos poupa não respondendo às nossas orações, porque nós estamos clamando a Deus por aquilo para nos dar os ídolos do nosso coração. A sabedoria quando começa na nossa vida, quando nós reconhecemos quão insuficiente e limitados nós somos. E quanto Deus é gracioso e sábio e capaz de governar a nossa vida e aquilo que Ele nos entrega para fazer. Quando nós pensamos que nós somos muito inteligentes, muito capazes, muito suficientes, nós estamos, na verdade, no caminho da tolice e da destruição. E nós vamos ver que a sabedoria, ela é acompanhada de uma promessa. No verso 10 e 15, continuando o texto aqui de 1 Reis, nós temos o seguinte. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. Salomão pediu a Deus o que era de Deus, e isso agradou a Deus. O que Salomão está mostrando é que eu não quero coisas, eu quero a ti mesmo. Eu não quero nada. Eu quero a ti mesmo, Senhor. O que eu quero é a tua própria presença morando em mim e me guiando e me direcionando e me dando sabedoria. Salomão pediu para que ele pudesse ter um coração capaz de perceber a realidade e interpretar essa realidade sob a perspectiva de Deus. Então Deus diz para ele, não houve e nem haverá alguém que tenha a sabedoria que eu estou dando a você. Deus garantiu a Salomão o que ele pediu, mas ele deu infinitamente mais do que Salomão pediu. Ele concedeu fama e riquezas a Salomão como nenhum outro ser humano jamais teve e jamais terá no planeta Terra. É impressionante como Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a motivação porque estamos pedindo algo a Ele. Deus deseja realizar os nossos corações, mas Deus nos ama tanto que muitas vezes Ele não responde às nossas orações
Porque se as nossas orações forem respondidas, nós seremos destruídos pelos ídolos do nosso coração. Mas existe uma oração como essa de Salomão, que Deus sempre irá responder. Essa oração, não há dúvida se Deus irá responder ou não, porque a palavra dele confirma que esse é o tipo de oração que Deus sempre irá trazer resposta. É a oração quando nós oramos e nós pedimos: Senhor, dá-me de ti mesmo. Senhor, dá-me da tua sabedoria. Senhor, dá-me da tua presença. Senhor, preencha a minha vida completamente com a tua presença e governa a minha vida e direciona a minha vida e me faz entender sobre a sua perspectiva. O pedido que Salomão fez a Deus nos mostra que a sabedoria, o entendimento e o discernimento das coisas é o fundamento para qualquer coisa que nós façamos nessa vida. A sabedoria é como um pilar, é como um fundamento essencial sobre qualquer coisa que nós vamos fazer. Seja um matrimônio, seja criação de filhos, seja no ministério, seja o que for que nós vamos fazer nessa vida. A coisa mais importante é que no alicerce haja sabedoria. Salomão coloca isso. A sabedoria precisa estar no alicerce, precisa estar no fundamento de qualquer coisa que nós fizermos nessa vida. Quando nós temos a capacidade de ver, de entender e de interpretar as coisas como Deus o faz, nós sempre estaremos fazendo as coisas de um modo que traga satisfação para nós mesmos, para abençoar outras pessoas e para que a glória de Deus seja vista. E o desejo do coração de Deus é termos sabedoria. Deus não tem prazer que nós andemos de um lado para o outro como pessoas tolas, mas o desejo de Deus e a vontade de Deus é que nós caminhemos e construamos as nossas vidas e aquilo que Ele tem nos dado com sabedoria. E em Tiago, o capítulo 1, verso 5, olha o que Deus diz, olha o que a palavra de Deus ainda nos diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa é uma oração que Deus sempre responde. Quando nós genuinamente pedimos a Deus que nos dê sabedoria, nós acabamos de ler na palavra que Deus, automaticamente, Deus responde essa oração sem nenhuma reserva. O que nós temos pedido a Deus? O que está na nossa lista de oração? O que tem estado na nossa cabeça como uma preocupação que todo o tempo nós estamos pedindo a Deus que faça essa coisa? As nossas orações, elas revelam, elas mostram aquilo que está no nosso coração e elas apontam sobre quem é a autoridade da nossa vida. É a preocupação? É a riqueza? É o nosso desejo de ser visto? É o nosso desejo de ser superior? O que está no nosso coração? Qual é a maior autoridade em nossa vida? Mas, quando nós desejamos que Deus seja o nosso Deus e a nossa autoridade, então nós pedimos a presença dEle e Ele então nos dá abundantemente. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela Tua palavra. Nós pedimos este momento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê a capacidade de ver as coisas como o Senhor vê. Nos dê a capacidade de captar, de perceber e de compreender a realidade como o Senhor faz. Deus, abençoa cada coração que escuta ou que assiste essa palavra essa manhã.
E que o Senhor conceda a cada um de nós a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é pura, a sabedoria que vem direto das tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Muito obrigada por você estar comigo nesse estudo bíblico. Muito obrigada por você que já se inscreveu em nosso canal. E muito obrigada por você que tem distribuído esses estudos bíblicos nos grupos de WhatsApp e enviado para as suas pessoas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Muito obrigada.